Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 5 do curso Aprenda a Perfil na Prática. Meu nome é João Vitor e nessa aula a gente vai ver agora um pouco sobre uma terceira possível maneira de resolver escoamentos multifásicos, e essa maneira, né, é a forma mais complexa que a gente vai ver aqui no módulo 5. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre as especificidades matemáticas dessa estratégia, ela é um pouco mais complicada, vocês podem se aprofundar em cursos mais avançados da Wiki. Mas qual que é a ideia dessa estratégia? Em muitos problemas, né, que a gente viu no Interfon, por exemplo, a gente tem uma interface muito bem definida entre fluidos. Só que nem sempre é assim. A gente pode, por exemplo, ter um problema onde eu tenho aqui uma determinada coluna e nessa coluna eu vou estar preenchendo ela inicialmente por água e vou injetar pequenas bolhas de ar ali dentro, formando uma coluna de bolhas, por exemplo, ou formando ali, quebrando uma interface, fazendo muita bolha em volta. E essa formação ali de pequenas fases que são bem definidas, tá? Se a gente der um zoom ali e ver o domínio, a gente vai ter uma região ali que vai ter uma bolha completamente bem definida. Só que essa diferença de escala, essa dispersão entre uma fase que é contínua e outra que é mais dispersa, vai fazer com que a dinâmica do escoamento seja dominada por termos que a gente despreza, por exemplo, usando uma abordagem VOF. Então, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se desfazer de algumas hipóteses que a gente usou para chegar naquele modelo mais simplificado que o Interfon utiliza, por exemplo, para a gente poder resolver esse tipo de problema considerando a física de forma mais completa. Então, né, quando é que a gente vai precisar fazer esse tipo de estratégia? Em escoamentos multifásicos dispersos, principalmente. Existe uma outra maneira de resolver esse tipo de problema. A abordagem que a gente vai ver hoje se chama abordagem Euler-Euler. Existe uma outra estratégia que é a irmã dessa, que é a abordagem Euler-Lagrange, que a gente vai ver no módulo 6. Essa abordagem do módulo 6 também é muito complicada, e a gente vai precisar tomar muito cuidado aqui para não ter problemas com esse tipo de coisa. Agora, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa considerar uma dinâmica do escoamento regida por um equacionamento mais complicado. Lembra que no Interfon a gente considera somente uma velocidade, que é compartilhada pelas fases? Agora a gente vai se desfazer dessa hipótese. A gente vai ter, relativa a cada fluido que a gente está resolvendo, uma equação de conservação de quantidade de movimento específica a esse fluido. E essa equação vai ser ponderada pela fração volumétrica de fase. A gente vê aqui uma equação bem complicadinha, né, se a gente olhar de primeira vez, mas ela é parecida com a Navier-Stokes. Ela só tem algumas diferenças aqui que a gente vai poder destrinchar agora. Se a gente olhar aqui a equação inteira, vai existir uma variável que é esse alfa-φ aqui, que está ponderando a equação. Se a gente vê, esse termo vai de 0 a 1, a gente tem um termo transiente aqui, por exemplo, que está multiplicado por esse alfa. Então, né, isso aqui vai afetar essa equação de modo a magnitude das variações, do termo advectivo, etc., sempre está ponderada por essa fração volumétrica, de modo a magnitude ser maior em uma célula, por exemplo, que seja preenchida por mais de um fluido, por exemplo. Então, se eu tiver uma célula que é 90% preenchida por água, é natural que eu espere que a magnitude dessas dimensões aqui seja maior do que o fluido que esteja preenchendo só 10%. E aí, né, a gente vai ter os três termos aqui principais que a gente está acostumado em Navier-Stokes. A gente vai ter aqui o termo transiente, vai ter o termo advectivo também. Repara que agora a velocidade, uma velocidade específica a esse fluido, então eu vou ter possivelmente um deslizamento entre fluidos aqui, né? Então eu posso ter um fluido que está indo mais rápido que o outro numa interface. E eu vou também ter o nosso termo difusivo. De onde é que ele vai aparecer? A gente tem aqui o tensor de Reynolds. O tensor de Reynolds a gente vai ver um pouquinho mais nas aulas de turbulência, né, que vocês viram um pouquinho no módulo 2. Se a gente assume que o fluido é newtoniano, considera uma abordagem Hans, né, que vai chegar no tensor de Reynolds aqui, e assume um modelo de fechamento qualquer para esse tensor, a gente vai chegar na viscosidade turbulenta e, por consequência, também uma viscosidade efetiva, né, que vai transformar para um fluido newtoniano esse termo aqui, que é o divergente de um tensor de Reynolds efetivo, né, que seria somado ao tensor, a parte deviatória do tensor de tensões, sem entrar muito em detalhe agora, a gente vai chegar aqui num termo que é um Laplaciano, né, Laplaciano de viscosidade vezes a velocidade, para um caso aqui onde a viscosidade é constante. Tá? Então, agora na direita da equação que a gente vai conhecer uns termos novos aqui. A gente vai ter um termo que é essencialmente o gradiente de pressão, também ponderado ali
pela fração volumétrica e também pela massa específica, né, dessa fase. A gente vai ter um termo, né, que não pode ser desprezado, que vai ser um termo ali de empuxo, né? Então, se uma fase é mais pesada que a outra, é natural que eu espere que essa fase se desloque, né? Eu tenha um empuxo aqui que vai reorganizar essa organização de fases para que a fase mais pesada fique embaixo, por exemplo. Então vai ter um termo de empuxo aqui. E por fim eu vou ter o termo mais complexo de todos, a gente não vai entrar tanto em detalhes nele agora, mas qual que é a ideia desse termo M aqui que está na direita da equação? Ele é um termo de transferência de momento entre fases. Ele seria uma espécie de força que uma fase dá na outra. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolha de gás subindo numa coluna de água, é natural que eu espere que a coluna de água exerça um arrasto sobre essa bolha de gás. Então, né, eu vou ter aqui uma força que vai alterar a taxa de variação da quantidade de movimento, por consequência tem que entrar na equação. E mais que isso, né, por essa força estar sendo exercida, no outro fluido que está gerando esse arrasto, eu vou ter uma reação dessas bolhas de gás aqui. Então esse é um termo acoplado, ele é um termo complexo, e pode considerar muitas coisas. Ele pode considerar a força de arrasto, pode considerar efeitos ali de gradiente de pressão, pode considerar também força de sustentação, né? Efeito de Blasius, Safman, massa virtual, tem muita coisa aqui que pode ser considerada, dependendo do meu problema. Então isso é algo que a gente pode configurar nas simulações para considerar mais ou menos iterações, dependendo do nosso problema. Mas esse equacionamento, né, como a gente pode ver, ele é um equacionamento mais complexo, ele é mais custoso computacionalmente, mais difícil de se modelar. Outra coisa que é importante lembrar também, né, é que a gente vai ter agora, para cada fase, a gente vai ter uma equação de transporte de fase, utilizando a velocidade ali associada a esse fluido. E novamente, né, essa equação é uma equação hiperbólica, eu estou falando aqui de um fluido que é imissível, não vou ter mistura aqui, não vai ter termo difusivo, e por consequência eu vou ter que usar um algoritmo aqui bem robusto para limitar e garantir que essa solução seja boa. Por consequência, novamente eu vou ter que usar um Mulis, e aí eu vou ter que usar um passo de tempo relativamente baixo ali para garantir a estabilidade desse algoritmo. Então, vocês podem ver, né, que é uma simulação que pode ser bem cara computacionalmente, dependendo do grau ali de complexidade geométrica e das escalas de tempo que a gente quer modelar. Então, esse tipo de simulação, usando a abordagem Euler-Euler, ela só é feita quando a gente precisa. Se a gente pode simplificar para o VOF, a gente geralmente faz isso. Só que é importante a gente sempre ter em mente isso, né? Vão existir problemas que o VOF vai resolver até melhor do que o Euler-Euler, e outros casos, né, só o Euler-Euler é aplicável ali, por conta dessa complexidade física maior. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender. A gente vai ver um pouco na prática agora como que essa simulação vai se parecer, qual que é a diferença aí dos resultados comparados com as simulações de Interfon, por exemplo. E aí, com isso, eu espero que vocês consigam pegar uma intuição melhor desse problema aqui, que é bastante complexo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.